falamos a respeito do governo de Médici. Para hoje, nós vamos ver a questão da chamada Operação Condor, a influência dos Estados Unidos nas ditaduras na América. Nós vamos ver o governo de Ernesto Geisel e João Batista Figueiredo e o processo de abertura política lenta, gradual e segura a respeito do fim do regime militar. Portanto, começado em 1964, nós temos o regime militar que vai até a 1985. Durante todo esse período, nós vimos os trâmites da organização, do desenvolvimento, nós vimos o fortalecimento do poder central do presidente da República sobre os atos institucionais, tá? Atos institucionais que davam plenos poderes ao presidente, que davam plenas condições de fechar Congresso, de caçar habeas corpus, de caçar mandatos políticos, de exilar elementos que eram da oposição. Sempre essa ideia. Então, a oposição foi muito perseguida dentro do Brasil. E nós falamos ainda a respeito das guerrilhas que começaram a surgir dentro do Brasil. Mostramos alguns exemplos guerrilheiros da Guerrilha do Araguaia, o MR8, o VAR Palmares, e nós falamos de diversos movimentos revolucionários que lutaram contra os militares, que formaram as chamadas guerrilhas urbanas para lutar contra os militares presentes dentro da estrutura do regime instalado no Brasil em 1964. Para hoje, nós vamos começar falando a respeito de América Latina e, por consequência, a gente entra também em história do Brasil. Então, a questão é, capítulo 16, a ditadura cívico-militar que acontece no Brasil, mas também tivemos influência na América Latina. E, principalmente, nós vamos mostrar a ideia da Operação Condor. O que é a Operação Condor? Foi um acordo múltiplo instituído entre países da América do Sul com o apoio dos Estados Unidos para combater o inimigo interno ou aquela falsa ameaça dos comunistas dentro do Brasil, dentro do Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia. Na verdade, os Estados Unidos tinham medo do efeito dominó que o sistema socialista poderia provocar no mundo. Na década de 50, nós tivemos, 50, 60 praticamente, nós temos a Revolução Cubana e a crise dos mísseis que nós trabalhamos nas nossas últimas aulas, que a gente falava que a União Soviética tentou montar uma base de lançamento de mísseis dentro de Cuba, e Estados Unidos entra em atrito e gera um bloqueio econômico a Cuba. Então, os Estados Unidos vai incentivar ou vai financiar a Operação Condor para impedir que os países da América Latina tornassem-se estruturas socialistas, ou seja, era para impedir a presença do socialismo na América. Por isso, os Estados Unidos financiaram, os Estados Unidos treinaram muitos militares, muitos exércitos da América Latina para tentar combater o avanço do socialismo pelo mundo afora, tá? E sempre importante, quando a gente fala de ditadura civil-militar, ou quando a gente fala das operações que ocorreram na América Latina financiadas pelos Estados Unidos, nós temos que lembrar que o mundo vivia a época da chamada Guerra Fria. Portanto, nós estamos dentro de um contexto de luta ideológica, da bipolarização. De um lado, as potências capitalistas, de outro lado, as potências socialistas. Então, dentro desse contexto histórico da Guerra Fria, nós temos o desenvolvimento dos regimes militares na América, que foi influenciada fortemente pela ação norte-americana. Só para você ter uma ideia, tá? Essa primeira projeção nossa mostra realmente quais eram os países envolvidos na Operação Condor. Diz assim: a Operação Condor, ou
Plano Condor foi um sistema de troca de informações prisioneiros entre as ditaduras da Argentina, que era comandada por Jorge Rafael Videla, tá? Na Bolívia, que era comandado por Hugo Banzer, tá? No Brasil, entrava no governo o presidente Ernesto Geisel, tá ok? No Chile, a ditadura comandada pelo general Augusto Pinochet, o Paraguai é comandado por Alfredo Stroessner, e Uruguai, comandado por Juan Maria Borberry. Tá? Então, esses indivíduos, esses países, estavam ligados diretamente às influências norte-americanas. O que ocorre dentro da Operação Condor? Por exemplo, a Argentina tem uma informação que é muito importante para o Chile, então ela vai trocar essa informação por outra informação, ou ela tem alguns prisioneiros de origem chilena, ela vai enviar os prisioneiros para o Chile em troca de outros prisioneiros que possam estar também lá no Chile. Então, esses países, mas é claro, tá? A gente pode colocar aqui deste lado, do lado direito, a gente pode colocar aqui mais Estados Unidos da América do Norte. Portanto, essa reunião desses países limitava a ação aliás, dava plenos poderes para os países trocarem informações sem necessitar de um meio legal, sem precisar da autorização do poder político central. Então, nós temos essa situação dentro da América Latina, ou seja, o Plano Condor contou com o apoio logístico dos Estados Unidos e seu objetivo era controlar os opositores das ditaduras do Cone Sul. Veja só, o regime militar brasileiro alinhou-se com os Estados Unidos. Logo, a ditadura militar no Brasil era pró-Estados Unidos. Então, o que os Estados Unidos deveriam fazer era ceder o seu apoio às ditaduras presentes dentro do Brasil e também na América, impedindo, assim, que chegassem por aqui ideais ou ideias ou elementos do pensamento socialista. Então, era justamente para evitar a presença do socialismo na América. A Operação Condor constitui na cooperação de serviços de inteligência desses 6 países da América Latina que tinham um regime ditatorial. Paraguai, Uruguai, Chile, Bolívia, Brasil e Argentina. Já ia esquecer o último. Então, esses 6 países passavam por sistemas ditatoriais civil-militares, onde havia uma situação de tentativa de controle máximo do poder e impedir a ação do sistema de oposição contra o estabelecimento dessas ditaduras. Então, as ditaduras latino-americanas tinham como alvo principal acabar com o comunismo. Grava isso, grava, por favor, essa informação. O objetivo da Operação Condor era acabar ou combater a ameaça comunista na América. Assim, qualquer oposição era taxada de esquerda. A repressão costumava ser implacável e incluía sequestros, torturas e assassinatos, como aconteceu muito dentro do regime militar presente no Brasil. Muitos foram sequestrados, outros foram torturados e alguns também foram assassinados a mando do governo ou a mando do regime ou a mando da estrutura dos militares que estavam controlando o poder central. Certo? Aí nós temos uma imagem para retratar a influência, tá, da Operação Condor. Para quem não sabe, Condor é este pássaro aqui, muito comum na região da Cordilheira dos Andes, muito comum daqui até o México, tá? É, na verdade, uma espécie de urubu, se não me falha a memória. Então, este Condor é considerado a maior ave de rapina da América, tá ok? Portanto, esses países, Brasil, Bolívia, Paraguai,
Uruguai, Argentina e Chile eram esses países que estavam envolvidos na chamada Operação Condor, tendo total tutela dos Estados Unidos. Olha que coisa interessante. Os Estados Unidos se envolveram na implantação das ditaduras militares da América Latina. Brasil, tá? Chile, Paraguai, Uruguai, Argentina. Esses países eles tiveram financiamento de armas, financiamento de equipamentos, de veículos, né, para que o regime militar pudesse funcionar dentro da esfera de organização desses determinados países. Portanto, diz assim, deixa eu voltar, diz assim, em alguns casos, como foi o Chile, planejaram e executaram a derrubada do então presidente Salvador Allende em 11 de setembro de 1973. Por quê? Salvador Allende era do Partido Popular, tá? Da Unidade Popular Nacional, ou seja, tudo quanto era condição que tinha ligação direta com a população era considerada de caráter comunista. Então, combater, retirar Salvador Allende do Chile, colocar o general Augusto Pinochet, porque Salvador Allende era uma espécie de ameaça aos interesses capitalistas norte-americanos na América. Por isso, a introdução de uma ditadura pró-Estados Unidos. Portanto, os Estados Unidos auxiliou na retirada de Salvador Allende do poder e na instalação do regime militar no Chile. Apesar de que o Brasil foi uma instalação do regime militar autônomo, não teve participação direta dos Estados Unidos dentro do golpe militar, mas os militares já eram pró-Estados Unidos. Então, ocorre essa situação. Isto acontecia porque o mundo vivia o período da Guerra Fria, aquilo que nós falamos atrás. Não se esqueçam, a instalação desses regimes militares na América Latina, também no Brasil, ocorre dentro do período da Guerra Fria. E esses regimes militares eram todos pró-Estados Unidos. Grava isso, por favor, onde os países eram classificados de acordo com sua orientação ideológica. Por isso, havia uma disputa entre a União Soviética, comunista, já sabemos e tudo mais, e os Estados Unidos capitalistas. Então, como Cuba implantou o regime socialista na América, o primeiro e único país a instalar concretamente o socialismo na América, os Estados Unidos ficavam muito com medo que os outros países também instalassem o regime comunista na América. E os Estados Unidos perderiam, então, influência direta na estrutura econômica dos países da América do Sul. Para evitar isso, nada melhor do que estabelecer um acordo com os outros países para poder fundamentar a prática política, militar e econômica dentro da América Latina. Só um pouquinho, por favor. Então, a partir dessa condição, os Estados Unidos passam a ter um papel fundamental e decisivo na organização da chamada Operação Condor. Já na Operação Condor, os Estados Unidos contribuíam com logística e conhecimentos. Como assim, professor? A logística, sistema de transporte, condução, transporte de cargas, de maquinários, tudo que se refere à condição do transporte. E o conhecimento, como, por exemplo, formação militar, formação política, formação ideológica que se estabelecia dentro do corpo dos militares do Brasil, da América Latina. Os militares se comunicavam como uma espécie de telex, batizado de Condortel. Era específico para a comunicação entre os países da América Latina em relação aos planos traçados pelos regimes militares. Tanto é que o regime militar no Brasil serviu de inspiração para o regime militar no Chile, no Uruguai
na Argentina, no Paraguai. Praticamente todos os países da América do Sul ou da América Latina que instalaram uma ditadura tinham como referência o Brasil e trocavam informações diretas com os militares ou com os ministros militares do regime instalado 64-85 no Brasil. Então, foi muito importante a chamada Operação Condor para formular uma espécie de regime militar na América Latina, onde os países podiam trocar informações, onde os países poderiam estabelecer acordos entre si para que pudesse estabelecer o controle geral da estrutura política na América Latina, certo? Então, a partir daí, essas foram as condições da chamada Operação Condor, tá? Seu funcionamento foi ensinado aos militares latino-americanos pelos Estados Unidos, nas escolas da América, situada no Panamá. Assim, toda a comunicação da Operação Condor passava pelo Panamá. Nessa mesma época, nesse mesmo período, o Canal de Panamá está sofrendo influências da economia norte-americana, principalmente a respeito do transporte do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico. Então, passa a exercer um controle estrutural sobre o Canal de Panamá. Como os Estados Unidos já tinha forte influência dentro da região do Panamá, montou-se uma escola chamada Escola das Américas. Era uma escola de formação política, de formação militar, de formação de estratégias políticas e militares para os representantes das ditaduras na América, principalmente esses 6 países que nós falamos, esses 6 países que nós apresentamos, certo? Importante lembrar que era a instituição que instruiu vários militares latino-americanos a torturar prisioneiros. Olha só o que existia de interessante dentro da Escola das Américas, tá, ok? Essa escola instigou o processo de tortura dos prisioneiros para poder extrair informações desses supostos comunistas ou desses prisioneiros que foram acorrentados ou que foram aprisionados pelos militares, certo? Tanto prisioneiro do nacional como a estrutura internacional nas Américas, certo? Portanto, a ajuda dos Estados Unidos à Operação Condor durou até o governo de Jimmy Carter, até 1981. A partir de 1981, com a mudança da estrutura política nos Estados Unidos com o presidente Ronald Reagan, passa a mudar a expressão, porque Ronald Reagan era um ávido defensor do liberalismo, e ele vai ser um dos camaradas que vai implantar o chamado neoliberalismo. Por isso, tá, um combate às estruturas ditatoriais nas Américas, tá, ok? Bom, a Operação Condor tinha como objetivo principal impedir a propagação do ideal comunista nas Américas. Tinha como países participantes Bolívia, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile. Esses 6 países da América Latina eram comandados, eram ensinados, eram basicamente orientados pelos Estados Unidos da América, que participou ativamente dentro da chamada Operação Condor. Então, dentro dos regimes militares instalados na América, a Operação Condor foi de caráter fundamental para instituir a organização do regime militar. Certo? Isso foi o que nós tínhamos que falar a respeito da Operação Condor na América. Voltando ao Brasil, voltando ao regime militar, nós falamos no livro 2A a respeito de 3 presidentes do regime militar. Falamos a respeito de Arthur de Costa Silva, Castelo Branco e Emílio Garrastazu Médici, ou simplesmente Emílio Médici, ou só presidente Médici, tá ok? Para hoje, nós temos que falar desse indivíduo chamado Ernesto Geisel.
tá? Ernesto Geisel, ele foi um dos primeiros militares a propor um propósito chamado de abertura lenta, gradual e segura, porque ele fazia parte do grupo chamado Sorbonne. Se você se lembra, haviam dois grupos de militares que participaram da administração no Brasil. Os da Sorbonne, que eram aqueles mais brandos, que eram aqueles mais moderados, e o grupo chamado Linha Dura, como o próprio nome já diz, linha dura. Praticamente eles eram os radicais dentro do governo brasileiro. Então, a questão era que a década de 70 foi instituída através dos elementos do que nós chamamos do ufanismo dentro do governo do Médici, por favor. Dentro do governo Médici, nós falamos da questão do ufanismo, tá? A questão do excesso do nacionalismo. Aí o Brasil vai e ganha a Copa do Mundo. Então, nós entramos a década de 70 com esses ideais ufanistas, ou seja, nacionalismo exagerado, aquela ideia de Brasil, ame-o ou deixe-o, ninguém mais segure esse país. Então, aquele ideal de que o Brasil estava em pleno desenvolvimento. O problema foi a grande crise do petróleo, a primeira grande crise do petróleo, podemos falar assim, instituída em 1974 pela guerra chamada Guerra de Yom Kippur, o chamado Dia do Perdão. No Oriente Médio, os árabes, tentando forçar um aumento no preço dos barris de petróleo, eles deixam de retirar o petróleo dos poços e forçam o seu aumento, gerando uma grave crise do petróleo. E essa grave crise do petróleo leva a uma grave crise econômica, uma grande crise do capitalismo sem precedentes, ou seja, 1974, o Brasil estava num processo de crise econômica profunda. A ideia do governo de Ernesto Geisel foi tentar achar uma saída alternativa para a crise do petróleo, ou seja, deixar de depender economicamente do petróleo internacional. E criou, então, em 1974, 75, criou o chamado programa Pró-álcool. Hoje nós chamamos de etanol, ou o álcool combustível. Então, a ideia era criar um combustível alternativo de uma base biológica, de uma base vegetal, para não depender economicamente do petróleo internacional. Criou-se o programa Pró-álcool. O Brasil foi pioneiro dentro desse programa no mundo. Hoje, nós temos o etanol como um combustível alternativo à gasolina e ao óleo diesel, mas nós não fazemos a utilização adequada do chamado álcool combustível ou etanol. Para você ter uma ideia, a Inglaterra possuem locomotivas, algumas locomotivas e também alguns ônibus, caminhões, carretas, tremiões movimentados a álcool, evitando assim um grande número de emissão de poluentes na atmosfera. E o Brasil, que foi um dos criadores do programa, não tem tanta utilidade com a condição do etanol. Nós não temos muitos caminhões que são movimentados a álcool e tudo mais, certo? Então, uma das alternativas para sair da crise foi estabelecer um programa alternativo de combustível, ou chamado de biocombustível hoje, ok? Aí a necessidade de sair da crise econômica levou ao chamado segundo plano. Está passando um avião por aqui. O segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. O primeiro
Plano Nacional de Desenvolvimento ocorrido dentro do governo de Médici, ele não foi tão bonzinho assim. Ele agravou a inflação, elevou a crise econômica do Brasil, elevou também a dívida externa brasileira. O segundo Plano Nacional do Desenvolvimento estabeleceu a manutenção do modelo anterior. Portanto, nós tivemos que fazer novos empréstimos para poder resgatar a ênfase do crescimento industrial dentro do Brasil. Nós tivemos mais importações do que propriamente exportações, porque é o seguinte, nós fomos buscar empréstimos. De onde nós fomos buscar empréstimos? Dos Estados Unidos. E nós tivemos que fazer acordos econômicos com os Estados Unidos para que ele pudesse liberar a verba para o desenvolvimento do segundo Plano Nacional. Portanto, o que acontece é uma importação de artigos norte-americanos cada vez maior. A indústria nacional sofre, o mercado nacional passa a sofrer com essas novas importações. Por isso, há uma busca de novos mercados para a exportação. O Brasil começa a fazer acordos com o Uruguai, acordos com o Chile, acordos com a Argentina na América e com outros países fora da América, tentando buscar países para consumir os produtos fabricados aqui dentro do Brasil. Então, a tentativa de substituir as importações. Isso foi um elemento fundamental para poder estabelecer a prática do Plano Nacional de Desenvolvimento. Mas para você substituir as importações, você tem que ter uma estrutura de exportação ainda maior. Então, é o que vai acontecer dentro da estrutura econômica do Brasil. As importações continuavam maiores que as exportações. Portanto, nós mais comprávamos do que vendíamos. Portanto, a nossa balança comercial ela estava desfavorável. E quando você tem uma balança comercial desfavorável, a sua população começa a sofrer, os salários começam a não ser suficientes para pagar todos os meus gastos mensais. Isso ocorre dentro da estrutura do governo de Ernesto Geisel, mas foi instituída através da linha que foi gerada lá no governo de Arthur Médici, ou seja, para tentar resolver os problemas da falta de emprego, da falta de mercado no Brasil. Começam as construções das obras faraônicas novamente. Nós falamos no governo de Médici, construção da ponte Rio-Niterói, da Transamazônica, da ponte Rodolfo Salles e de algumas hidrelétricas que passaram a ser construídas dentro do Brasil. Então, mais obras faraônicas ou projetos de utilidade questionável. Usinas siderúrgicas de Tubarão, no Espírito Santo, e Aço Minas, em Minas Gerais. Tá? Em 1939, foi construída a chamada Ferrovia do Aço, onde ela foi interrompida nesse mesmo ano de 1979, porque a ferrovia ia beneficiar alguns territórios. E o Brasil não tinha recursos suficientes para continuar a construção da ferrovia Aço Minas. Aí nós temos também a construção das usinas hidrelétricas de Itaipu, no Paraná, uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo. Se eu não me engano, ela perde somente para a da China. 3 gargantas, 5 gargantas, 5 corações, não me lembro o nome da usina hidrelétrica da China, mas ela não está em total operação. Quando ela entrar em total operação, ela vai produzir, se eu não me engano, 3 ou 5 vezes mais megawatts do que a Itaipu. Então, nós temos a construção da Itaipu, a construção de Tucuruí e a de Sobradinho, na Bahia. Tá? A de Sobradinho gerou muita polêmica, porque teve que desalojar milhares e milhares de moradores
ribeirinhos que moravam à beira dos rios, porque seria inundada toda a região. Então, isso levou à insatisfação da população que habitava a região. E aí, o Brasil busca acordo também com outros países, como nós falamos, como é o caso da Alemanha. O Brasil faz acordos econômicos e políticos com a Alemanha, mas, por favor, Alemanha ocidental, porque essa época nós temos a Alemanha ocidental, que era capitalista, e a Alemanha oriental, que era socialista. Então, ela faz acordos com a Alemanha ocidental e faz o chamado acordo nuclear com a Alemanha. A Alemanha ia fornecer técnicos, a Alemanha ia fornecer o conhecimento, a Alemanha ia fornecer recursos econômicos para a construção das usinas nucleares de Angra. A proposta era a construção de 8 usinas nucleares, mas realmente apenas uma começou a funcionar, a usina usina nuclear de Angra 1. Aí nós temos ainda a construção de Angra 2, Angra 3, mas elas nunca chegaram à total operacionalidade das suas condições. Ou seja, para tentar gerar energia para o Brasil, para tentar movimentar a economia do Brasil, gerar emprego, para gerar renda, a construção de obras faraônicas, obras gigantescas que passaram a questionar o poder político e administrativo do presidente da República, tá ok? Em 1974, ocorreu uma estrutura que permitia as eleições para os parlamentares, os deputados e os senadores, tá ok? Vitória do MDB. Se vocês estão lembrados, existiam somente 2 partidos políticos dentro do Brasil. O ato institucional número 2 permitia o surgimento de somente 2 partidos políticos dentro do Brasil. Eu pergunto para Ana Beatriz, quais eram os 2 partidos políticos existentes dentro do regime militar? Ana Beatriz, por favor. Putz, Ney, eu não lembro, não. Tá bom, deixa eu perguntar. Nelson está aí. Nelson, quais eram os 2 partidos políticos que eram permitidos dentro do regime militar? Nelson, já foi dormir? Deixa eu perguntar para outro, então. Deixa eu ver quem tem um aí que está escrito, que é o MDB. Oi? O MDB. O MDB mas qual é o outro partido? Arena? Arena, muito bom, maravilha, parabéns. Foi o Chivanelli que respondeu, certo? Ótimo. A Isabela mandou no chat para mim MDB e a Arena. Então, em 1974, o MDB, que representava a oposição dos militares dentro do Brasil, elas instituem maior número de deputados no Congresso Nacional. Então, vitória do Movimento Democrático Brasileiro. A Aliança Renovadora Nacional passa a consecutivas derrotas nas eleições para o cargo dos parlamentares. E por isso, em 1977, há a criação do estado de Mato Grosso do Sul, porque grande parte dos políticos do Mato Grosso do Sul eram representantes da Arena, tá ok? Por isso, os militares teriam mais apoio no Congresso Nacional. Portanto, por isso, criar um novo Estado para dar mais força política ao regime militar. Então, 1977, a aprovação da criação do Estado de Mato Grosso do Sul por meio da busca de alianças políticas
políticas na Arena aqui no estado, certo? E, por favor, não percam dia 24, sábado, o aulão interdisciplinar que nós vamos fazer. Fala a respeito de Mato Grosso do Sul, inclusive do movimento divisionista, dos aspectos físicos, geográficos do Mato Grosso do Sul. Não percam, por favor. E isso cobra na prova da UFMS, isso cobra na prova da UFGD e também é conteúdo do passe da UFMS. Então, não percam sábado o aulão interdisciplinar, que vai falar sobre Mato Grosso do Sul. Isso seria muito importante, tá? Aí, em 1975, fim da censura prévia aos meios de comunicação, ou seja, o presidente Ernesto Geisel começa a conceder certa liberdade de expressão para os meios de comunicação. Passa, então, a reprimir a censura à imprensa. Em outubro de 1975, esse sujeitinho, tá? Vladimir Herzog, foi assassinado, tá? Falam que é assassinato do jornalista Vladimir Herzog, mas a foto publicada, que é essa foto que está na nossa projeção, mostra como uma ação como se ele tivesse cometido suicídio, mas a oposição sempre foi favorável à ideia de que ele foi assassinado sob meio de tortura. Em janeiro de 1976, o assassinato do operário Manuel Fiel Filho também foi torturado. Era um dos grandes líderes dos operários na década de 70, até a ascensão de Luiz Inácio Lula da Silva, a partir de 1977, ok? O assassinato do Manuel Fiel Filho levou à demissão de Herdinando Dávila Filho, ou seja, ele era general, comandante do 2º Exército presente no Rio de Janeiro. Por que ele foi demitido? Porque Ernesto Geisel não admitia torturas e assassinatos dentro do seu governo. Então, ele é demitido. E, em 1976, foi promulgada a chamada Lei Falcão. O que era a Lei Falcão? Ela limitava a propaganda política. Como assim? Nós temos 2 partidos, a Arena e o MDB. Como havia essa limitação da propaganda? Tudo que vinculava-se maior tempo dentro da esfera da propaganda era vinculada à Arena. O MDB quase não tinha vinculação nos mecanismos de propaganda, o MDB era limitado. Então, o que mais aparecia nos mecanismos de propaganda eram ações da Arena. O MDB ficava suprimido, o MDB ficava com pouca participação nos mecanismos de propaganda, certo? Então, era uma valorização da Arena e desvalorização do chamado MDB, a tentativa que os militares executaram para tentar obter grandes vitórias dentro da estrutura política no Brasil. E para você ter uma noção, tá, daquilo que a gente está falando, deixa eu ver, aparece o Vladimir. No nosso livro de história, a página 46 tem a foto do comício de 1980, comandado por Luiz Inácio Lula da Silva. Por favor, gente, a ideia aqui é mostrar a participação dele na estrutura política de luta pelos sindicatos. Eu não estou fazendo nenhuma defesa, nenhuma apologia ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tá? Por favor. Em abril de 1977, foi promulgado o chamado Pacote de Abril. O que foi o Pacote de Abril? O presidente Ernesto Geisel manda fechar o Congresso Nacional. O mandato do presidente passa de 4 anos para 6 anos. E a criação dos chamados senadores
biônicos. Por que senador biônico? Porque o senador ele era escolhido pelo presidente da República e ele só poderia defender os interesses da presidência da República. Então, o senador biônico ele só poderia falar sim ou sim, senhor. Ele não poderia discordar com aquilo que o presidente da República tinha ideia, tinha no seu propósito, no seu estabelecimento do seu governo. Então, ele não poderia ir contra o governo do presidente Ernesto Geisel. Daí o senador biônico. Ele foi criado para aprovar todas as leis do presidente da República. E outubro de 1978, a partir dessa abertura lenta, gradual, segura, institui-se também a chamada Lei da Anistia, ou seja, a anistia é a permissão para que os exilados políticos voltem para o Brasil. Em 78, nós temos o fim do AI número 5, ou chamado AI-5. Por favor, deixa perguntar para Maria Fernanda Flores. Maria Fernanda Flores, o que foi o AI-5? Ai, prof, eu não lembro assim certinho, mas foi aquele ato constitucional do governo que proibiu um monte de coisa, que tirava um monte de direito. Ótimo, minha querida. Foi o ato constitucional do governo brasileiro que instituía plenos poderes ao presidente da República, inclusive de suplantar a Constituição. Ótimo, parabéns. Então, o AI-5 foi o instrumento de oficialização da ditadura dentro do Brasil. Portanto, em 1978, com o fim do AI-5, a ditadura militar dentro do Brasil começa a sofrer profundos abalos, começa a sofrer profundas mudanças. E em 77, 78, 79 e 80, o início das greves dos sindicatos no ABC Paulista, Santo André, São Bernardo e São Caetano do Sul. E o principal líder sindical desse período, o principal líder dos trabalhadores desse período era Luiz Inácio Lula da Silva. Tenho essa imagem que vocês estão vendo na projeção, temos essa imagem e no livro de História, na página 46, também tem uma imagem a respeito do Luiz Inácio da Silva fazendo seus comícios em prol da luta pelos trabalhadores. Diz assim: registro das paralisações em maio de 79. À direita, o presidente do sindicato, Luiz Inácio Lula da Silva, responsável pela fundação do Partido dos Trabalhadores em fevereiro de 1980, ou seja, já começava ali a luta dos trabalhadores em prol do fim do regime militar. Então, assim, cadê o texto nosso? Diz assim: paralisações operárias até então ocorridas no país, essas mobilizações iniciaram em março, foram as primeiras greves gerais e em mais de 10 anos frearam a produção dos pátios industriais da Volkswagen, da Ford, da Mercedes e da Scania, nas principais montadoras de automóveis do Brasil na época. Então, a partir daí, nós temos o surgimento de grandes líderes dentro da estrutura política, dentro da força política, da força sindical, da força dos trabalhadores, para estabelecer uma oposição ao regime militar. Tá, ok? Esse, então, foi o governo de Ernesto Geisel. E não esqueçam, 1977, 11 de outubro de 1977, no Teatro Glaucio Rocha, da UFMS, foi assinada a lei que aprovava a criação do estado de Mato Grosso do Sul. Então, em qualquer prova de Enem, Enem não vai cair isso, mas em qualquer prova do PASSE, da UFMS, da UFGD, quando falar
a respeito da criação do Estado de Mato Grosso do Sul, Ernesto Geisel, 11 de outubro de 1977, aprova a criação do Estado do Mato Grosso do Sul, porque a maioria dos políticos do sul do antigo Mato Grosso eram membros da Arena. Por isso, facilitou a criação do Estado do Mato Grosso do Sul, certo? Para que os militares pudessem ter mais apoio político dentro do Congresso Nacional. E o último presidente do regime militar foi o general João Batista Figueiredo, de 1979 a 1985. Como agora o mandato do presidente são de 6 anos, ele vai governar 79 a 85. Então, conclusão do processo de abertura política. Como assim, professor? Essa conclusão do projeto de abertura política se dá a partir do momento em que os militares querem retornar o poder político para a sociedade civil. Só que a estrutura do governo estava bastante problemática. Nós temos inflação, nós temos desemprego, nós temos empréstimos com altos juros, nós temos defasagem salarial, nós temos o arroxo salarial, nós temos diversos problemas na nossa economia até o processo de abertura total. Então, a partir de 1979, uma abertura ampla, geral e irrestrita. Então, a ideia era justamente essa. Então, abertura ampla, geral e irrestrita. Agosto de 1979, nós temos a Lei Geral da Anistia, permitia o retorno de políticos que estavam presos na Uruguai, na Argentina, ou estavam exilados nesse território. Então, exceto para os envolvidos com luta armada e atos terroristas, aqueles que se envolveram em grupos terroristas, aqueles que se envolveram na luta armada contra o regime militar, a esses não era permitido retornar ao Brasil. Então, nós temos retorno de Leonel Brizola, Luiz Prestes, tá? E Miguel Arraes, políticos voltados para a oposição. Leonel Brizola, ele pertencia ao PTB, partido fundado por Getúlio Vargas, ok? E ele vai ser expulso do partido, porque a sobrinha de Getúlio Vargas, que era presidente do PTB, vai levantar a ideia de que ele traiu o Partido dos Trabalhadores e ele funda um novo partido, PDT, do PTB para o PDT. Tá? A década de 80 vai ser recheada de montes de condições. Aí um cartaz interessante da sociedade civil que diz assim: não queremos liberdade pela metade. Anistia ampla, geral e restrita. Uma pressão que passa a ocorrer sobre o governo de João Batista Figueiredo para permitir que todos pudessem voltar para o território do Brasil. Aí começam a votar alguns indivíduos, alguns representantes dentro da estrutura artística também, como, por exemplo, o Caetano Veloso, o Gilberto Gil, o Chico Buarque, eles começam a retornar para o Brasil. E aquela musiquinha conhecida, talvez vocês devam conhecer, debaixo dos caracóis dos seus cabelos, o sorriso e a vontade. E isso vai, assim, muitos artistas começam a voltar do Brasil e fundar novas correntes de pensamento musical, como, por exemplo, o movimento Tropicália, tá? O movimento Tropicália foi um movimento artístico e cultural contra o regime militar no final desse regime militar. O movimento Tropicália buscava resgatar parte da cultura nacional com como posso dizer, com uma nova roupagem, uma nova estrutura tipicamente dos brasileiros, certo?
Aí nós temos, por favor, novembro de 1979, deixa de existir somente a Arena e o MDB. Volta ao pluripartidarismo. Então, João Batista Figueiredo permite a formação de novos partidos políticos dentro do Brasil. Da Arena surge o PDS. E em 1984, do PDS surge o Partido da Frente Liberal, tá? O Partido Democrático Social, e depois, em 84, outro partido surge a partir desse PDS, chamado PFL. Do MDB começam a surgir outros partidos políticos. Em 1982, o PP, ou Partido Popular, que era comandado por Tancredo Neves. Em 1982, surge o PMDB, fruto de uma ruptura dentro do Partido Popular. O PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, torna-se um dos maiores e expressivos partidos políticos dentro do Brasil. Hoje, o PMDB voltou a ser novamente MDB. Hoje, o PMDB é chamado de MDB novamente. Então, voltou à estrutura da sigla do que era dentro do regime militar. E volta a volta do PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, que caiu na ilegalidade durante o regime militar, comandado por Ivete Vargas, que era sobrinha de Getúlio Vargas, o Partido Democrático Trabalhista, que foi fundado por Leonel Brizola, que foi expulso do PTB por Ivete Vargas, e em 1980, a fundação do Partido dos Trabalhadores, ou o PT, tendo como a base os sindicatos paulistas, tá? Os sindicatos dos trabalhadores das centrais de São Paulo. Não só montadoras, mas também nós temos metalúrgicos de estrutura geral da região paulista, tá, ok? São Paulo é o grande eixo do movimento sindicato dentro do Brasil. Então, dentro do governo de João Batista Figueiredo, nós temos a reabertura política também, tá? Aí vem assim, os partidos políticos, eles começam a se dividir cada vez mais. Aí você começa a perceber a ideia de reorganização numa desorganização. Começa a surgir tantos partidos políticos que hoje nós temos, se eu não me engano, aproximadamente 74 partidos políticos, tá? Registrados no TRE, são, se eu não me engano, cerca de 54 partidos políticos, os mais diferentes que existem pelo Brasil afora. Então, diz assim, mas, ao mesmo tempo, o João Batista Figueiredo, que era um soborne, ou seja, ele era um moderado, ele atiça o interesse dos chamados linha dura, porque ele está concedendo a abertura política, ele está concedendo liberdade ampla e restrita para os indivíduos retornarem ao Brasil. A linha dura estabelece uma reação, tá? É a reação do Exército em relação à abertura política. Começam a acontecer atentados terroristas em bancas de revistas contra a Ordem dos Advogados do Brasil, atentado à bomba no Rio Centro, em 34 de abril de 1931. Este atentado à bomba teria sido planejado por superiores do Exército Brasileiro, tentando incriminar grupos civis na luta armada. Então, há uma desmoralização dos grupos linhaduras, porque após a investigação vão descobrir que os atentados estavam ligados a corpos do Exército do Brasil. Certo? Em 1982, eleições diretas para governador, uma grande estrutura da abertura
política do Brasil. Eleições diretas para governador. Vitória dos candidatos da oposição em 10 estados, incluindo Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, os principais estados de produção econômica no Brasil. Significa que os governadores desses 10 estados, eles eram da oposição ao regime militar. Em março de 1984, o deputado federal Dante de Oliveira, tá? Ele era do PMDB de Cuiabá, ele vai tentar, né, aprovar a emenda direta já. O que era a emenda direta já? Era a imposição, não, era o desejo de eleições diretas para presidente, ou seja, reestabelecer o governo dos civis dentro do Brasil. Se os militares quisessem participar, os militares poderiam participar desse processo, mas que fosse eletivo, tá? Que fosse uma escolha geral da população. Diz assim, cadê? A página 47 do nosso livro diz assim: as eleições gerais realizadas em novembro de 82, que foi o caso para governador do estado, foi um teste para o regime militar, pois incluía as primeiras eleições estaduais desde 1960, além de contarem com os novos partidos criados após a sanção da lei orgânica em novembro de 79. Entre as forças políticas estavam o PDS, que era comandado por instituições oficiais do Exército Brasileiro. O Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, reunia várias tendências políticas, entre elas o grupo tido como autêntico, encabeçado por Ulisses Guimarães. Tá? O Partido Democrático Trabalhista, o PDT, representando as pautas ligadas à social-democracia e o trabalhismo de varguistas aos anos 60, liderado por Leonel Brizola. O Partido Trabalhista Brasileiro, liderado por Ivete Vargas, sobrinha de Getúlio Vargas, e representava a ala conservadora do trabalhismo brasileiro. Aí nós temos já, na década de 80, ou seja, 82 e 84, o Partido dos Trabalhadores, sob a liderança de Luiz Inácio Lula da Silva, e o partido representava o novo sindicalismo dentro da estrutura do Brasil. Ou seja, o PMDB teve significativo resultado nas eleições, conquistando o governo de 9 dos 22 estados brasileiros, ou seja, 9 estados dos 22 estados brasileiros passaram para a política do PMDB. Tá? O PMDB obteve significativo resultado nas eleições, conquistando o governo, tá? De 9 dos 23 estados. E as eleições de 82 foram sucedidas pelo recrudescimento das manifestações sociais. Ou seja, o movimento Direta Já foi suprapartidário e deve ser lido como um resultado de uma série das manifestações e mobilizações que estavam já em andamento. Então, a ideia, o movimento Direta Já tinha um objetivo de eleições diretas para o cargo de presidente da República. Representou a chamada mobilização nacional. A campanha Direta Já foi influenciada por todos os estados brasileiros, só que ela foi vetada pelo Congresso por 22 votos de diferença, ou seja, os militares não permitiram que houvesse, em 84, uma eleição direta para o cargo de presidente, mas em 1985, houve, então, a permissão para a eleição do novo presidente do Brasil. Em 85, terminava o governo de João Batista Figueiredo, prazo de 6 anos, e não havia a possibilidade de reeleição. Então, surge, em 1985, a ideia dos partidos Paulo Maluf, tá? Membro do PDS, depois ele vai passar para o PFL, tá? Ele era membro do
PDS, e, do outro lado, a chamada Aliança Democrática, composta por dois partidos, o PMDB e o PFL. No PDS, tá, o candidato à presidência era o político chamado Paulo Maluf. Ele representava os interesses dos militares do Brasil, ou seja, Paulo Maluf foi prefeito de São Paulo, governador do estado de São Paulo, várias vezes por influência dos militares. E o Tancredo Neves foi aquele que resolveu o problema lá em 1961, com a introdução do Parlamento do Brasil. Então, de um lado, nós temos o Paulo Maluf e o Mário Andreasa, um grande nome da estrutura política e econômica do estado de São Paulo, para presidente e para vice. No caso do PMDB mais o PFL, Tancredo Neves, candidato à presidência da República, tendo como vice-presidente ou vice-candidato o José Sarney. E o que vai acontecer? Como a campanha direta já não foi aprovada, um colégio eleitoral, ou seja, um grupo restrito de indivíduos, foram estabelecer a eleição no Brasil. Vence a eleição o chamado Tancredo Neves. Só que em 21 de abril de 1985, falece o Tancredo Neves com problemas cardíacos. Então, sobe à presidência da República o José Sarney. O PMDB foi interessante. O José Sarney assume sem ser eleito presidente com voto direto, ele era vice-presidente. Depois nós temos, se eu não me engano, o Itamar Franco. Depois nós temos o Michel Temer, chegando 3 vezes à presidência da República, o PMDB, mas sem eleição direta para presidente, sempre como vice e depois tornando-se presidente da República. Então, José Sarney vai governar de 1985 até 1989, tá? Para 4 anos. Dentro do governo de José Sarney, nós temos muitas situações interessantes e importantes que nós vamos ver um pouco mais à frente, que vamos chamar da nova República no Brasil, certo? Então, as ideias estão basicamente dentro dessa estrutura. Agora, tá? Para a gente poder fechar já o capítulo, a gente vai fazer pelo menos alguns exercícios, que ainda faltam tempo suficiente para a gente fazer pelo menos 3 exercícios do nosso livro de história. Ou seja, falamos a respeito da Operação Condor, que foi auxílio mútuo dos países da América Latina envolvidos em ditaduras. Falamos a respeito do governo de General Ernesto Geisel, falamos a respeito do governo de João Batista Figueiredo. Para isso, nós precisamos fazer os exercícios da página 56. Por favor, peguem o livro, a página 56. Tá? Precisamos fazer os exercícios. Vamos fazer os exercícios no Enem. É assim. Isabela, você caiu e voltou agora. Nós vamos fazer o exercício da página 56. Pega, por favor, o livro, a página 56. Livro de História, página 56, os exercícios da prova do Enem. Só para você ter uma noção, só esse capítulo tem 17 exercícios do Exame Nacional do Ensino Médio. Para você ver a importância deste conteúdo para a prova do Enem. Então, cai basicamente na prova do Enem. Até 2017, 2018, caiu muito esse conteúdo na prova do Enem. Como o capítulo tem vários outros exercícios, nós vamos priorizar os exercícios do Exame Nacional de Ensino Médio. Por favor, pega exercício número 1, a página 56. A gente faz juntos, por favor.
Exercício número 1. A democracia que eles pretendem é a democracia dos privilégios, a democracia da intolerância e do ódio. A democracia que eles querem é para liquidar a Petrobras, a democracia dos monopólios nacionais e internacionais, a democracia que pudesse lutar contra o povo. Ainda ontem, eu afirmava que a democracia jamais poderia ser ameaçada pelo povo, quando o povo livremente vem para as praças que são do povo, para as ruas que são do povo. Então, diz assim: em um momento de radicalização política, a retórica do discurso do presidente João Goulart, proferido no comício da Central do Brasil, buscava justificar a necessidade de... Deixa aceitar aqui gente que caiu e está voltando. A necessidade de... Ana Flávia, você voltou agora, estamos fazendo o exercício da página 56, por favor. Desculpa, prof, caiu. Tranquilo, fica tranquila, tá? Buscava justificar a necessidade de conter a abertura econômica para conseguir a adesão das elites. Não queria conter a abertura econômica. A ideia era sempre ampliar a abertura econômica. Letra B. Impedir a ingerência externa para garantir a conservação dos direitos. Não, a ingerência externa não tem nada a ver com o processo de administração externa. Havia uma administração interna no Brasil, então joga fora. Letra C. Regulamentar os meios de comunicação para coibir os partidos de oposição. Também não, tá? Eu não preciso regulamentar os mecanismos de comunicação para impedir a oposição. Eu simplesmente posso agir contra a oposição. Letra D. Aprovar os projetos reformistas para atender à mobilização dos setores trabalhistas. Exatamente. Por isso, dentro do governo de João Goulart, nós temos o discurso das reformas de base. Essas reformas de base eram justamente atender à mobilização da massa trabalhadora. Marca aí, resposta correta, letra D. Não vamos analisar as que estão erradas para a gente poder ir um pouquinho mais rápido. Acertando a resposta, a gente já passa para o outro exercício. Exercício número 2. Tem uma charge apontando o JK para um cidadão brasileiro. E diz assim: JK, você agora tem uma... Pois não, Isabela? Qual ficou mesmo a resposta anterior? Desculpa. Letra D, por favor. Exercício número 1, resposta letra D, de professor Docinho. Pode marcar aí. Aí o diálogo entre o JK e o Jeca. Aí diz assim: você agora tem um automóvel brasileiro para correr nas estradas pavimentadas com asfalto brasileiro, gasolina brasileira. Que mais quer? Jeca, um prato de feijão brasileiro, seu doutor. Olha que coisa interessante, tá? A crítica do cidadão brasileiro em relação ao desenvolvimentismo dentro do Brasil. A charge ironiza a política desenvolvimentista do governo de Juscelino Kubitschek, tá? Esse exercício deveria estar nos capítulos anteriores. Não sei por que colocar aqui, mas a gente faz do mesmo jeito. Então, a charge ironiza a política desenvolvimentista do governo JK. Ao evidenciar o incremento da malha viária, diminuiu a desigualdade do Brasil? Não. Estrada não diminuiu desigualdade nenhuma dentro do Brasil. Letra B. Destacar que a modernização das indústrias dinamizou o processo de alimentos para o mercado interno? Também não. A própria crítica do Jeca diz que faltam alimentos à população. Letra C. Enfatizar que o crescimento econômico implicou no aumento das contradições socioespaciais. Então, resposta correta, a letra C. Marca aí, exercício 2, letra C. Alternativa correta, por favor.
Mais um exercício 3. A antiga Cidade Livre foi idealizada por Bernardo Sayão em 1956 para ser um centro comercial e recreativo para os trabalhadores de Brasília. Ganhou esse nome porque lá era permitido não só residir, como também negociar, com isenção de tributação. A perspectiva era de que a cidade desaparecesse com a inauguração de Brasília. Com isso, os lotes não foram vendidos, mas emprestados em forma de comodato àqueles interessados em estabelecer residência ou comércio. A partir de 1960, os contratos de comodato foram cancelados e os comerciantes transferidos para a Asa Norte. Os terrenos desocupados foram invadidos por famílias de baixa renda. Em 1961, o governo, pressionado pelo movimento popular, cria oficialmente a cidade com o nome de Núcleo Bandeirante. Tá? Essa dinâmica expõe uma forma de desigualdade social comum nas cidades brasileiras, associada à dificuldade de ter acesso a áreas de lazer gratuito, não estamos falando de lazer, ao mercado imobiliário, pode ser a letra B, ao transporte público eficiente, não é, porque nunca é eficiente, aos reservatórios com água potável, não fala nada a respeito da água potável, ou ao emprego com carteira assinada, também não. Portanto, resposta correta, letra B, por favor. Exercício 3, letra B. Deixa eu ver. Agora a gente dá um pulinho. Nós não vamos fazer o exercício 4, nós vamos fazer o exercício 5. Passa lá para o exercício número 5 do Exame Nacional do Ensino Médio. Diz assim: a década de 1970 marcou o início das preocupações com relação entre as atividades produtivas no campo e a preservação do meio ambiente no Brasil. Essas mesmas décadas se destacam pelo avanço das tecnologias de ponta, que passam a ocupar cada vez mais espaço junto à agricultura e ainda que numa dimensão menor também na agricultura familiar. O avanço tecnológico e os impactos socioambientais no campo brasileiro na década de 70 evidenciam uma relação de equivalência entre investimento em maquinários e geração de empregos? Não. Letra B. Expansão de técnicas de cultivo e distribuição fundiária? Também não. Crescimento da produtividade e redistribuição do espaço espacial do cultivo. Pode ser, onde nós temos novas áreas de produção agrícola, nós temos novas áreas de produção da economia dentro do Brasil. Então, C. D. Inovações de pesticidas, redução da comunicação, não. Utilização da engenharia genética e a conservação dos biomas ameaçados, também não. Portanto, exercício 5, resposta letra C. Exercício número 6. De um ponto de vista político, achávamos que a ditadura militar era a antessala do socialismo e a última forma de governo possível às classes dominantes no Brasil. Diante dos nossos olhos apocalípticos, ditadura e sistema capitalista caíam juntos num único e harmonioso movimento. A luta, especificamente política, estava esgotada. Compartilhando a avaliação presente no texto, vários grupos de oposição ao regime militar, nos anos de 1960 e 1970, lançaram-se na luta política, seguindo a estratégia de, letra A, aliança dos sindicatos e incitação de greves? Não. Letra B, organização de guerrilhas no campo e na cidade. Exatamente
A letra B. Por que organização de guerrilhas? Foram aqueles grupos armados que passaram a fazer oposição ao regime militar dentro da década de 70, principalmente dentro do governo de Ernesto Geisel, que foi um dos maiores instrumentos de repressão do regime militar, foi o governo Ernesto Geisel. Então, marca exercício 6, a letra B de bola. Exercício 7. Nós acabamos de ver que João Batista Figueiredo permitiu a estrutura da pluripartidarização no Brasil. O exercício 7 tem uma ligação com essa ideia. Diz assim, PSD, PTB, UDN, PSP, PDC, MTR, PTN, PST, PSB, PRP, PR, PL e PRT. São chamados de finados. Por que são chamados de finados? Porque eles foram extintos com o regime militar. E dentro do regime militar, nós temos o bipartidarismo. Não esqueçam, Arena e MDB. Esses dois partidos políticos estavam na estrutura do governo brasileiro. A Arena, o partido de governo, o MDB, que era considerado partido de oposição, mas não fazia uma forte oposição, certo? A imagem foi publicada no jornal Correio da Manhã no dia de finados, em 1965. Sua relação com os direitos políticos existentes no período revela, letra A, extinção dos partidos nanicos, ou seja, aqueles que tinham menor expressão? Não. Foram todos, independentes de nanicos, independentes de médios, independentes de grandes, eles foram extintos para dar lugar somente a 2 partidos políticos. Retomada dos partidos estaduais? Não, negativo. A adoção do bipartidarismo regulado, ou seja, o Estado brasileiro controla a eficiência, controla a ação desses partidos políticos. Portanto, bipartidarismo. Superação do fisiologismo tradicional? Não. Valorização da representação parlamentar? Também não. Então, resposta correta, a letra C. Uau! Mais um exercício para a gente poder seguir para o nosso almoço. Exercício 8. Em todas as partes do mundo, a polícia se equipa ricamente para bater no povo. Graças a Deus, no Brasil, a televisão não mostra essas coisas. Olha que interessante. Os aparelhos televisores se multiplicam nas residências do Brasil a partir da década de 60. A partir da charge, os programas televisivos eram controlados para atender o interesse dos artistas? Não. Grupos terroristas? Também não. Governos autoritários? Pode ser. Partidos oposicionistas? Não. Ou intelectuais de esquerda? Não. Então, atender os interesses dos governos autoritários. Então, fechamos um grupo de exercícios, depois nós continuamos a nossa abordagem a respeito do capítulo 16, certo? Para vocês, então, vamos deixar agora, faltam 5 minutos para as 11h55. Para vocês, eu desejo um bom dia, tá? Deixa eu tomar uma água aqui. Um bom almoço, um bom descanso para vocês hoje à tarde. Espero encontrar alguns de vocês a semana que vem na nossa aula presencial, tá ok? Com todo o cuidado do mundo, com todo o cuidado, com todas as questões de higiene em processo de observação, para a gente ter assim um retorno tranquilo, um retorno seguro, para que não haja nenhuma possibilidade de alguém contrair o vírus, certo? Para vocês, eu deixo um abraço carinhoso e aguardo amanhã vocês na nossa aula de história, certo? E à tarde na nossa aula de filosofia. Para vocês, um abraço, um bom almoço. Tchau, tchau.